Deus, ele cria o feminino. E o diabo cria o feminismo. Basicamente é isso. Por quê? Qual é a ideia do diabo e do pecado, né? Vamos dizer assim. É subverter tudo aquilo que Deus criou. Então, por exemplo, Deus cria Adão e Eva e idealiza algo. O diabo vem e subverte esse algo que foi idealizado. A gente pode pregar até, por exemplo, diálogo entre a Eva e a serpente. Foi uma subversão daquilo que Deus falou. Que Exatamente. Então, a ideia é o que eu penso e estudo e leio, que a gente chega trazendo para a nossa realidade cristã, é a forma mais fácil da gente explicar para quem está ouvindo a gente. Então, imagina que Deus ele criou a mulher com seus atributos, com a sua missão, que não é em nenhum momento menor que a do homem. Esse é o feminino. Não é o papel de coadjuvante, secundária. Não é. A gente precisa... Primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça. As mulheres, elas não são inferiores aos homens. Estamos em mais um episódio do Cá Entre Nós. Os bastidores foram sensacionais. Estou aqui com a Amanda. Olá! Eu estou aqui, que figurinha carimbada, né, Amanda? Fala, gente, mais da Amanda. Amanda é aqui, tá conosco. E também estou aqui com a Sara. Nós vamos falar de feminismo. Vou retomar. É um assunto importantíssimo. Nós precisamos ter conhecimento e entender todo o contexto para ser instrumento de Deus na vida dessas mulheres, dessa geração. O Senhor conta conosco, é nossa responsabilidade. E para isso, sem conhecimento não dá, né, gente? Pelo amor de Deus, não dá. Então vamos lá, meninas, definam. Vou começar com a Amanda, né, Sara? Defina feminismo. O feminismo ele fala a respeito de um movimento social e político. Muitas vezes nós somos levados a acreditar que tem um conteúdo relacionado aos direitos civis da mulher, né, conquistas que são importantes para as mulheres, mas isso, quando a gente pesquisa historicamente, vai a fundo, não é o contexto real do feminismo, se contrapondo ao feminino idealizado por Deus. Ok. Sara, sua definição de feminismo. O movimento feminista ele é um movimento político, né? A gente também pode utilizar a ideia de ideologia, uma ideologia política, que ele traz uma briga, ele traz um desentendimento entre os sexos, né? Masculino, feminino, enfim. E, além disso, essa desavença vai muito por conta do que prega esse movimento, né? Que é a supremacia da mulher. A gente ouve sobre igualdade e tal, mas é maquiagem. A ideia é de uma supremacia, é de uma sociedade em que as mulheres mandam, as mulheres fazem, acontece. E eu vou citar aqui até o primeiro livro, né, a primeira ideia disso, do século XIX, um livro chamado... da Cristina de Pizan. Você é boa de livro, né? Toda vez que você cita... Cidade das Mulheres, que ela fala justamente isso, que é quando surge essa primeira ideia de um mundo de supremacia de mulheres. E a gente vê isso muito hoje na sociedade, né? Daqui a um tempo a gente não vai precisar de homem para nada, e etc. e tal. Então, além dessa desavença entre os sexos, esse movimento político também vai trazer a ideia de libertação sexual para as mulheres, essa... separação da mulher da família e etc. Então, basicamente, esse é um resumo muito simples assim do movimento e do que ele prega. Tá bom. Então, nós falamos de feminismo e eu preciso entender, não só eu, mas todos nós, o feminismo versus o feminino. Né? A Amanda chegou a dizer aqui no comecinho que o feminismo contrapõe o feminino. E aí? E o feminino? Ele contrapõe por quê? Né? Uma das ideias que é trazida, né, buscando essa superioridade, e gravem isso, não é uma igualdade de postos, né, de direitos, não é isso que se busca, mas uma superioridade. Quando a gente pensa em relação a isso, o feminino... vamos pensar no homem. As características que os homens têm, que às vezes na nossa sociedade a gente tende a enaltecer, né? Valorizar, supervalorizar. Valorizar as características, por exemplo, como a força, né? A força física do homem, a racionalidade do homem. E o homem ele é muito bem resolvido com isso e ele acha que isso é positivo e a sociedade encara também dessa forma. Tá. Quando a gente vai para características que são essencialmente femininas, o feminismo distorce.
Por exemplo, a questão da maternidade. Então, nos leva a odiar os nossos corpos. Essa palavra é forte, mas eu tenho que ter raiva da maneira como eu fui concebida, porque isso me traz deveres ou situações diferentes das dos homens. Então, eu tenho que procurar uma equivalência em relação a isso. Então, destoa do feminino porque eu perco essa questão da maternidade, a questão de como eu fui concebida, como o meu corpo foi concebido para que eu pudesse gerar filhos, né? E todas as questões que nos levam para um lado mais emocional, né? Deus, ele é perfeito, ele nos concebeu dessa forma justamente como uma questão de complementaridade. Não teria razão para termos sido criadas se fosse para ter as mesmas características que os homens. Sim. Né? A palavra, ela traz... A gente é crente, vamos falar já na palavra. Amém. A palavra nos traz... Tomei o susto. Jesus tem misericórdia. A palavra nos traz como como auxiliadoras. Amém. Complemento. Amém, irmã. Amém. Recebeu aí? Auxiliador também na palavra ele fala sobre o Espírito Santo de Deus. Bebe uma água, Amanda. Fiquei assustada. Desculpa. Vou beber água. Vou te dar minha água. Não, irmã, tá bom, só para trazer para o contexto bíblico. Entendi. Boba. Isso fala sobre complementaridade, não sobre um papel secundário. Perfeito. Sobre um papel que não... Coadjuvante, né? E aí eu quero buscar as características do ator principal. Não, como se... Entendi. Nossa, brilhante. É isso. Não, é a ideia do coadjuvante, né? Já viu aqueles livros ou filmes, né? Que tem um ator principal, aí tem aquele que não conseguiu o ator principal. Ele fica o filme inteiro tentando fazer com que o ator principal, sei lá, quebre a perna para ele roubar o lugar. Sim. Então, basicamente, é essa ideia. Sim, e por quê? Olhando historicamente, né? Quando a gente olha para a história, tem mulheres muito fortes, rainhas. Você está se recuperando ainda da minha batida, né? Nunca mais eu bato na mesa, me desculpe. A gente olha historicamente, a gente vê mulheres que exerciam muita força e papel de autoridade em todas as eras. Sim. E aí o feminismo ele traz, inclusive, isso, que ele tenta distorcer como se não houvesse esse papel desempenhado por mulheres anterior ao período do movimento feminista. Sim. Algumas conquistas que são declaradas pelo movimento feminista também não foram adquiridos pelo movimento, mas sim por desempenho de mulheres específicas ali que fizeram algo que ia ao encontro da realidade delas, né? A gente pode citar as etapas que tem, as ondas, né? Quando a gente vai pesquisar sobre movimento feminista, tem as ondas. E a primeira grande onda, você vai falar assim, mas o movimento sufragista, sufrágio, ele se refere a voto. Então, se coloca muito a questão do ganho do voto por essa questão do movimento. Foi o movimento que adquiriu isso. O movimento ele não adquiriu isso. Essa conquista não foi creditada a ele. Isso foi, inclusive, quando você pesquisa historicamente, isso foi concedido pelos homens em algum momento. Isso é um adendo. E não foi nem lugar onde o sufrágio realmente estava acontecendo. Não foi no mesmo lugar. Não, que é lá nos Estados Unidos. Não foi nos né? Estados Unidos que teve o primeiro voto feminino. É muito interessante também que essa primeira onda aí tem muitas mulheres da igreja que participavam. Sim, né? As reuniões aconteciam na igreja. Dentro da igreja. E não era só nesse contexto de... Então, mas tudo isso é distorcido. Não é esse contexto só de busca de direitos e de igualdade. Porque já na primeira fala, a Sara, que é melhor de nomes, a primeira mulher ali que tenta fazer literatura em relação nesse período aí sufragista já conota a questão da superioridade. Entendi. De que nós somos melhores em qualidade, que nós somos maiores do que os homens, né? Isso vai se distanciando do ideal que Deus tem para nós. Entendi. Eu não sei se eu fugi da sua pergunta, irmã. Não. Veio de encontro perfeitamente. Exatamente. Traduzindo, veio de encontro. Veio bem de encontro, assim, na pancada. Eu senti a pressão. Respondendo a tua pergunta, feminismo e feminino. O que eu penso é o seguinte, né? Deus, ele cria o feminino. E o diabo cria o feminismo. Basicamente é isso. Por quê? Qual é a ideia do diabo e do pecado, né? Vamos dizer assim. É subverter tudo aquilo que Deus criou.
Então, por exemplo, Deus cria Adão e Eva e idealiza algo. O diabo vem e subverte esse algo que foi idealizado. A gente pode pregar até, por exemplo, diálogo entre a Eva e a serpente. Foi uma subversão daquilo que Deus falou. Que Exatamente. Então, a ideia é o que eu penso e estudo e leio, que a gente chega trazendo para a nossa realidade cristã, é a forma mais fácil da gente explicar para quem está ouvindo a gente. Então, imagina que Deus ele criou a mulher com seus atributos, com a sua missão, que não é em nenhum momento menor que a do homem. Esse é o feminino. Não é o papel de coadjuvante, secundária. Não é. A gente precisa... Primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça. As mulheres, elas não são inferiores aos homens. Tá. Muito pelo contrário. Eu até brinco, né? Quando Deus criou a mulher, ele olha e fala, é muito bom. É muito bom. Ele cria o homem e fala, é bom. Cria a mulher, é muito bom. Do que ele falou que era muito bom? Exatamente. Então, assim, e outro adendo aqui, em nenhum momento a Bíblia de Gênesis e Apocalipse atribui à mulher essa inferioridade. Sim. Ponto. Então, qual é o papel do diabo, como tudo na criação? É subverter. É roubar a identidade, é roubar o papel, é roubar a ideia, tudo isso. Então, o feminino é aquilo que Deus criou a mulher para ser: doadora de vida, mãe, auxiliadora, né? A Amanda até falou um pouco, né, da ideia da auxiliadora, que é o mesmo adjetivo, né? A mesma palavra que é dada para descrever a mulher como auxiliadora. Lá em Gênesis, ela é usada para descrever o Espírito Santo. No Novo Testamento, exatamente. Então, peraí, quer dizer então que para Deus o Espírito Santo é menos do que... Tem um papel secundário? Não. Exatamente, isso. sendo que a gente sabe que a Trindade ali é a mesma. Tipo, mesmo em poder e tudo mais. Só que com Pode falar. papéis diferentes. Né? Exatamente. Exato. É isso que a gente tem que entender. E aí... eu tô na tua pergunta ainda. Algo que eu lembrei agora... Isso, vem, tô aqui. Tu falou de livro, eu lembrei de um outro livro que eu li. É Ortodoxia do Chesterton. Inclusive, eu cito ele no meu TCC também, que Chesterton ele vai falar sobre Joana d'Arc. E a gente falou que sobre mulheres fortes. Joana d'Arc, ela era uma mulher que guerreava em nome da igreja. Era uma mulher que se envolveu ali na Guerra dos 100 Anos, na Inglaterra, e ela ajudou a resolver aquela situação, mesmo depois morrendo, né? E foi para isso que Deus chamou ela. Era super jovem, né? Era super jovem. E foi para isso que Deus chamou ela. Só que o chamado de Joana d'Arc para a guerra não torna ela feminista. Ela continua sendo feminina. Por quê? Porque ela está fazendo aquilo que Deus chamou ela para ser, dentro daquilo que ela é. Entendeu? Então, a gente não pode também, tipo assim, o feminino é a Amélia. Já ouviu essa música? Claro. É a mulher intocável que está na torre. E não é isso que a Bíblia fala. Que é outra questão do feminismo, exatamente. Né? Eu não preciso de um príncipe para me salvar. Cristo já me salvou na cruz. É isso. Eu não preciso de um homem que venha numa posição de salvador para mim. Perfeito. E o feminismo vende a ideia de que o cristianismo diz o contrário. Diz que a mulher é, tipo, subserviente. E é muito raso, não é? A mulher tá muito raso. Desse príncipe, né? Exato. Tipo assim, as mulheres cristãs, elas estão nessa posição. Não, cara, não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas você sabia que até mesmo muitas mulheres cristãs se colocam nesse lugar? Porque a Bíblia fala, né? O meu povo perece por falta de entendimento. Exato. E aí eu falo pra ti, a mulher que se coloca nesse lugar de Amélia, ela tá tão errada quanto aquela que se coloca na posição de feminista. Eu não preciso de ninguém pra nada. Porque saiu do seu lugar. Exatamente. Não é que tem um lugar estabelecido, mas é que... Tem um propósito estabelecido. Exato. Não é um lugar, é um propósito. Exato. É um propósito. Exatamente. Isso não vai mudar. Temos missões diferentes, Exato. né? Temos papéis diferentes. Estamos sob a mesma missão. Exato. Do homem, né? E indo ao encontro daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a gente fala até de desarmonia. Se a gente pensar em algo fora do propósito, toda vez que você vive uma vida fora do propósito, a gente gera para nós mesmos e para os demais desarmonia. Sim, e uma coisa que eu pensei que até é engraçado se a gente parar para pensar nessa questão de propósito, a mulher ainda tem o luxo de ser um camaleão, vamos dizer assim. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Deus chama Débora para ser juíza. Certo. Deus chama Jael para ser uma dona de casa. Exato. Sim. Deus chamou Joana d'Arc para estar liderando aquela guerra. Agora, raramente você vai ver Deus chamando um homem para não cumprir o seu papel de homem. Entendo o que eu estou falando? Sim. Raramente, e biblicamente falando, eu não vejo isso. Deus tirando o homem desse lugar de sacerdote, de provedor, de homem, para colocar ele num lugar que até então seria da mulher.
Tá. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós ainda somos privilegiadas. Porque parece que Deus abre o leque pra gente. Entendi. Eu posso ser a mãe, mas eu também posso ser a guerreira. Eu posso ser a juíza, mas eu também posso ser aquela que ajuda o meu esposo a fazer tendas. Entendeu? Entendi. Parece que o leque para nós é maior. E eu acho que seria injusto a gente, por falta de conhecimento até também, não olhar para isso, cara. Deus é bom pra gente, Deus sabe? é bom. Sim. Ser mulher diante de Deus não é um peso. Não. E aí eu vou dar para vocês o meu exemplo. Eu não sou... Entenda, tá? Eu não sou feminina no sentido literal da palavra do que a gente entende hoje, né? De esse contexto cultural, flufluzinho né? e tal. Eu sou mais aguerrida, vamos dizer assim. Só que isso não quer dizer que eu não esteja vivendo aquilo que Deus tem pra minha vida. Exato. E é isso que eu penso, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, é isso, né? Eu acho que o feminino, não o feminino, talvez, que a gente pense quando a gente ouve. Eu dei um exemplo aqui, eu não vou dar de novo, senão tu vai rir. Não. Mas deixa eu pegar. Não fala, dê outro. Qual o nome daquele filme que. Santo Deus. Não é isso. É o filme lá do. Não. Orgulho e Preconceito. Nunca assisti. É ótimo esse filme. Tu nunca assistiu? Nunca assisti, gente. Nossa, tô me sentindo Orgulho até e mal agora. Preconceito, é bonitinho. Orgulho e Preconceito é muito bom. É a ideia vitoriana da mulher. Ela fica. Isso. O homem tem que cortejar. O cortejo, isso que eu ia falar. Não pode tocar na mão. Exatamente. Você pensou em outro... dá uma agonia, porque fica naquele... é bom. Você que não assistiu Orgulho e Preconceito, assista. É muito bom. Tá, e é um livro e tal. Então, o até livro esqueci o que eu ia falar. É Fiquei grossinho. Tão feliz com o livro. Você assistiu? Assistiu e li o livro. Você também leu o livro, gente. Vocês são muito Lê cultos. primeiro e assiste depois. É isso que eu ia falar. É isso aí. É. Senão Tá. perde o encanto. Ah, tá bom. Se E aí você eu acha o esqueci livro que eu ia depois ruim. falar, mas... eu tava seguindo uma linha de raciocínio, mas esqueci. Você foi falar da série. É série não, filme. Do filme. Antes disso, eu tava falando de Você quê? foi dar mais um exemplo de relacionamento? Então, eu tava pensando nisso, de tipo assim... Quando a diferença entre o feminino e o feminismo. Quando a gente ouve a palavra feminino, a gente pensa nessas mulheres, por exemplo, desse filme, Orgulho e Preconceito. Entendi. Aqueles vestidões, a mulher que não faz nada, que não pode ler, que só tem que ficar bordando. Mas é uma imagem que foi criada justamente para distorcer Exatamente. o original. É isso que a gente tem que pensar. Deus não criou essa imagem. Não. Essa imagem não é bíblica, porque tu até citou aí, né, Provérbios, que seria 31. Aquela mulher lá não Ela tinha não nada é. de... Gente, ela não conseguiria fazer tudo aquilo lá com saia de frufru. É Fato. isso que eu quero dizer. Quando eu digo que Deus criou o feminino, eu não tô falando que Deus criou uma mulher intocável. Eu tô falando que Deus criou uma mulher que ela sabe para que ela foi feita. Exato, Ela gente. nasceu com útero, ela E sabe que ela tem que ter filho. contentamento em ser mulher. Isso, ela isso. gosta de ser mulher porque ela sabe que ela está no lugar que ela foi concebida para ser. Exatamente. Sim. Então ela tem contentamento em buscar os relacionamentos. O que o feminismo distorce? O relacionamento entre homem e mulher. Que é a base do quê? A base da família. Vocês acham que assim, a boa parte das mulheres acabam se rendendo a esses movimentos por conta da pressão social? Eu acredito que sim, e depois elas vão se sentir frustradas. Entendi. Eu trouxe esse livro, não estou me aguentando para mostrar Ela vai ele. mostrar o livro. Esse livro aqui, Close. da Carrie Lucas. Politicamente Incorreto do Feminismo. É um livro que me Muito bom. ajudou a entender muitas coisas. Não é o único, é um manual politicamente incorreto. Aqui fala sobre muitas pesquisas nos Estados Unidos e fala sobre essa questão dos relacionamentos para as universitárias. Então, fala de uma crescente, por exemplo, das meninas querendo buscar esses relacionamentos que elas veem, às vezes, em seriados de TV, Sim. como padrão, né? E aí elas buscam esse ideal e vai se perdendo a questão, por exemplo, do cavalheirismo. Começa a rebater o homem que é uma coisa que tem no feminismo, né? O homem que ele é muito gentil, tem um nome isso. Eu sou péssima para isso, Sara. Cavalheiro? Mas ele é... Mas Gentleman. no feminismo Ah, tá. tem um nome que é como se fosse uma fraude. As meninas passam a buscar o homem que não faz mais esse cortejo, que não é o homem mais que chama para sair, é a mulher que toma a frente. Entendi. Estou falando que isso em nenhuma situação vai ser possível. Mas elas passam a tomar um lugar e tentar ter posições que seriam masculinas. E isso, pesquisas mostram que esses relacionamentos eles têm um período mais curto e eles deixam as pessoas que começam os relacionamentos dessa forma frustrados. E aí, mais à frente, não querem constituir família, né? Acham que não vão encontrar um parceiro ideal, começam a se sentir frustrados em relação
aos relacionamentos porque tomam isso como um padrão. Entendi. Que deveria seguir dessa forma porque o feminismo, né? Porque assim, mesmo que você fale, Amanda, eu não sou. Tem vieses inconscientes, tem coisas que nós trazemos conosco. Porque assim, é massacrante, é o tempo todo. Porque a gente vai ouvindo o tempo todo. Porque a gente vai consumindo isso de alguma forma, mesmo que a gente não busque. Sim. Então, essas meninas que estão crescendo agora, elas já crescem com essa sendo uma realidade. Isso já tem mais de 1000 anos, mas elas já crescem com uma maneira agora, a quarta, quinta onda que a Sara descreveu, de uma maneira mais agressiva, de repente, do que se tinha lá atrás. Entendi. E elas tomam isso como padrão, e isso pode e vai influenciar a maneira como elas encaram o sexo oposto e como elas vão constituir as famílias delas. Entendi. Só respondendo a tua pergunta, eu separei aqui, acho que até desse livro mesmo, que é uma pesquisa, vai dizer que um estudo publicado, eu não vou falar aqui o nome porque é em inglês, divulgou que 41% das garotas entre 14 e 16 anos informam ter feito sexo sem vontade. Tal pesquisa, assim como outras, resumiu que essas meninas foram levadas ao ato sexual por pressão social. Ou seja, a ideia da libertação sexual, ela é uma realidade e é uma pauta do movimento feminista. Você pode fazer sexo com quem você quiser, você é dona do seu corpo, você precisa se descobrir, você pode ter quantos parceiros você quiser. Então, esse discurso pressiona. Também. Porque você está num grupo, vamos lá. Você está num grupo, pô, todo mundo já está surfando na onda e só tu vai ficar de careta. Eu vou contar uma história pra vocês. Conta. Eu sou uma pessoa muito aleatória. Tem algumas coisas que eu não gosto mesmo. Não gosto. Eu não gosto desse negócio de namorar, esses negócios que eu não gosto. Não gosto mesmo. Eu era uma adolescente... Não, mas tu gosta de namorar. Gosto, calma. Eu era uma adolescente que... Você não se importava com isso, não era sua pauta de vida. Não, eu era extremamente cansada. Vamos sair pra arrumar um menininho. Eu ia assim, ó. Nunca gostei dessas coisas. Na escola, eu me lembro que no intervalo, a do grupo era fazer todo mundo beijar na boca. Olha as patifaria. Eu já ia pro intervalo assim, ó. Não vou beijar ninguém. Eu não gostava dessas coisas, gente. Eu fui namorar, tinha 17 para 18 anos. E ainda por pressão social, porque por mim eu nem ia namorar. Posso contar um testemunho? Calma. Testemunho. É um testemunho. Aí eu fui. Aí uma amiga falou assim pra mim. Com 17 anos. Você... Não, o meu foi com 21, por isso que o meu foi 17 para 18, por pressão social ainda. Vou ficar bem quieta aqui. Aguentei. Aí tá bom, tô lá vivendo a minha vida. Naide, no intervalo você vai ficar com o menino. Eu não vou falar o nome dele aqui, porque esse podcast tem audiência. Tem que falar. Aí você vai ficar com fulano. Não vou ficar. Eu passei o mês descendo da sala de aula para dentro do banheiro. Eu passava o intervalo no banheiro. Se escondia. Eu tinha 14 anos, eu ficava escondida. Eu fiz amizade com a loira do banheiro. Eu me escondi a vida inteira. Com a murta do Harry Potter. Eu fiz amizade com a loira do banheiro, a gente era parte, jogava até truco no banheiro. Porque eu ficava... teve um dia que não deu certo. Tinha uma inspetora de alunos maravilhosa que percebeu meu desespero. Ela me salvou. Que ela falou, Naide, toda vez que você for... Porque o que eles fizeram? Plantaram o Góis falou o nome do menino. Plantaram o menino lá. Plantaram o menino na ponta da escada. Então, na hora que eu passasse... ele ia me puxar pra me beijar. Olha as conversas. Feitiçonário. O que eu fiz? Eu ficava no banheiro até todo mundo subir. E toda vez eu subia, eu tomava uma bronca. Tudo tu faz, eu tomo mesmo. Aí ela percebeu meu desespero. Ela foi lá no banheiro e falou, o que você tá fazendo aí? Eu falei, eu não quero beijar. Quase que eu falei o nome de novo. Aí ela falou assim, então você vai fazer o seguinte. Você vai ser a última da fila. E eu vou ficar na ponta da escada. Quando for a sua vez, você passa. Olha só, se não fosse ela... Tu ia ter beijado. Credo! Olha, que desespero. Olha, só de lembrar me irrita. Mas você sabe que essa é a exceção, né? Se não você fosse era diferente. Se não fosse ela... Sabe? Eu tenho certeza... Eles iam... É uma pressão de... É forçado mesmo. E eu vou te falar, Nay, na tua época era beijo na boca. Hoje em dia não é beijo na boca. Isso hoje em dia é relação sexual, hoje em dia é droga, hoje em dia é bebida. E aí a gente vai desencadeando tudo. E aí só pra concluir... Vai numa crescente, né? Exato. E aí, por exemplo, essas meninas que... naturalmente vão... Naturalmente assim, não. Naturalmente. Não tem nada de natural. Essas meninas que, infelizmente, vão ceder a essa pressão, elas vão despreparadas. E aí, o que a gente tem? Gravidez na adolescência. E aí, o que a gente tem? DST. E o que a gente tem? Aborto. E aí, você vê que é um efeito dominó. Por quê? Mas isso não é contado. Não, isso não não é. Imagina.
Não é contado, sabe por quê? Tem umas emissoras aí que nunca vão falar isso. A ponta da base da pirâmide social é a que mais sofre. Lá nas periferias, os postos de saúde, as meninas chegam cada vez mais novas. Não, tá bem. Eu tive a infelicidade de estar no mesmo ambiente em que uma menina de 10 anos estava tendo um filho. Ela tinha 10 anos de idade e o marido dela estava lá. Por quê? Porque 10 anos de idade, o conselho tutelar também estava no quarto. Ela foi uma gravidez assistida. Então, assim... Um parto, né? Não, a gravidez foi assistida pelo conselho tutelar. Teve que ser acompanhado. O primeiro pré-natal dela, já acionaram o conselho tutelar. Porque ela tinha 9 anos quando ela foi fazer o primeiro pré-natal dela. Ela ganhou com 10. Então, agora você pensa... Para mim, o que é mais grave é a ponta da pirâmide que não tem assistência, que não tem convênio médico, que não tem uma educação de qualidade, não tem informação, não tem acesso a esse tipo de conteúdo de prevenção, é a que mais sofre. Eu tenho uma escolha. Quem está na ponta da pirâmide não tem escolha nenhuma. Não, então, em tudo isso parece que é aleatório, mas tem todo um contexto. Parece que a escolha foi dessa menina de 10 anos. Mas ela foi levada por todo um conteúdo. Todo um contexto, não foi solto. Ela não é levada a isso só pelas escolhas dela. Né? É uma narrativa. Eu soube de Ela é influenciada por uma narrativa. Um garoto de 11 anos que engravidou uma menina de 16. Ele tinha 11 anos. O que um menino de 11... Porque é muito complexo. Eu morei muitos anos na periferia. E é sério, os postos de saúde estão abarrotados de meninas sem assistência. Abarrotados. Assim, chega a ser assustador. Eu fiz pré-natal, o primeiro pré-natal do meu primeiro bebê, do meu segundo bebê e do terceiro bebê foi no SUS. Então, você chega para uma consulta pré-natal, primeiro que elas já estão frustradas ali, porque elas não conseguiram acessar as clínicas que vocês sabem Vamos chegar nesse assunto. Elas não conseguiram acessar essas clínicas. E aí elas chegam lá frustradas, com várias doenças também. Já tive a infelicidade de conviver com uma mãe que abandonou seu filho no hospital a criança estava com uma doença, né? A criança ficou doente. Né? Ela teve essa doença. Transmitiu de mãe para filho, abandonou a criança, foi abandonada lá. Então, é a base da pirâmide, infelizmente, que mais sofre. E assim, só para contextualizar o pessoal que está ouvindo a gente, nada do que a gente está falando aqui é da nossa cabeça ou é papo de Bíblia. Isso aqui é tipo, a gente lê, estuda e sabe do que a gente está falando. Você precisa buscar mais de uma fonte para você obter informações. Você precisa ler mais de um tipo de jornal, você precisa buscar alternativas para que você possa... Né, e como se trata de uma ideologia, a defesa é daqui... Acredita nessa ideologia. E é isso que é complicado. E o que acontece? Não é algo de agora. Porque, assim, tudo que é mais recente é mais fácil de ser combatido, né? Ou de ser consertado, vamos dizer assim. Mas eu não falei aqui agora nessa parte, mas é a questão do movimento feminista em si, a origem dele. Então, a gente está falando de uma ideologia, de um movimento que vem desde o século XV. Cara, é bastante coisa. A princípio, como ideia, constituído como movimento mais à frente, mas já tem... nossa geração já está vivendo o movimento há muito tempo, né? Vou dar só um resumo rápido. Século XV, a gente tem as sementes, né, que seria o primeiro escrito com pensamentos feministas. Eu estou sendo muito anacrônica, porque no século XV não existia feminismo, mas o primeiro escrito já com essas sementes. Aí depois a gente tem algo que os historiadores chamam de proto-feminismo, que nem o feminismo ainda, que é a precursora desse proto-feminismo, se eu não me engano, é Mary Wollstonecraft. É a mãe da menina que escreveu Frankenstein, a Mary Shelley. E aí, depois do proto-feminismo, a gente tem primeira onda. Depois a gente tem segunda onda, terceira onda, e hoje a gente está vivendo o que é chamado de quarta onda, que é a onda da internet. Então, cada um desses tempos na história contribuiu para algo, para esse movimento. Então, vamos lá. A Mary Shelley, ela vai falar sobre a libertação, ela vai escrever sobre a libertação sexual na França. Então, ela estava vivendo ali na época da queda da Bastilha, na França, a libertação sexual, toda essa questão. Iluminismo, a época da razão, não é mais a Bíblia que conduz Deus, a gente. É muito... Quem seguia os preceitos da Bíblia, né, ou quem entendia Deus como superior, era muito
tapado. Não, procurar essa. Mas era isso. Que é o que acham da gente, né? A gente é muito sem informação. A gente é muito... A gente cristão, ignorante, né? Seria a palavra. A gente é muito ignorante, né? E a nossa fonte é muito... terrível a cabecinha da irmã. Mas é como se fosse... Não é palpável, né? Algo... mas é muito medíocre, né? Onde a gente busca informação... Eu vejo muito quando eu gosto de ficar assistindo, né, debates entre... Eu também gosto. Os dois lados. Porque existem dois lados. E a gente tem que fazer uma escolha de que lado que a gente... quais são os pensamentos. Mas é pela sua mente, irmã? Não, de acordo com o que vai ao encontro da palavra. Tudo o que é falado, irmãos, a gente tem que combater, confrontar com a palavra. Se o discurso que vocês estão ouvindo da gente agora aqui, falando sobre história, vai lá na sua Bíblia. Vê se o que a gente está falando é coerente. Perfeito. Porque ela não pode ser distorcida em momento algum. Exato. Né? A gente tem que buscar... Exatamente. E o que acontece? Algo interessante é que a própria Mary Shelley, ela era cristã. Só que ela abre mão de toda essa formação cristã para viver essa realidade da libertação sexual. Porque aí, se eu falar, vou demorar muito tempo. Ela tinha uma paixão por um cara, e aí ela se envolveu num trisal, depois começou a viver uma vida, tipo, papos de fazer... Enfim, né? Várias coisas erradas, enfim. Mas sempre muito relacionada à questão sexual. Sexual, que foi... Beleza, voltamos lá. Obrigada, Amanda. A linha do raciocínio. Então, a gente tem ali ela... nesse protofeminismo com uma ideia mais de libertação sexual. Aí a gente tem agora a primeira onda. A primeira onda começa, a Amanda falou no início, com as sufragistas. Vamos votar e tal. A gente quer direito ao voto, a gente quer direito ao voto. Não era só a mulher que não tinha direito ao voto. Bom tinha ressaltar uma parte isso. dos homens que também não podia votar. Uma parte, a galera da senzala lá não votava. Uma parte não, mais da metade, né? Se a gente falar em números... É porque para votar você tinha que ter estudo, você tinha que ter sobrenome, era uma série de coisas que você tinha que cumprir. E aí... É para manter uma base no poder, né? E aí eu vou lavar o meu coração mesmo. Nunca é verdade completa. É sempre meia verdade. A mulher não podia votar. Cara, mas um monte de gente não podia votar. Sabe? Então Um monte de gente não podia votar, não podia andar, não podia comer.